Olá, pessoal. Eu sou o professor Edson Pinto, professor de literatura e de língua portuguesa. Eu faço parte do projeto central do Enem e hoje, a nossa aula, nós vamos trabalhar com a resolução de uma questão do Enem de 2016 que trata de um tema recorrente nas provas, que é a presença da intertextualidade e a interdiscursividade. Vamos fazer a leitura da questão e compreender como ela foi construída e chegar à resolução. Bom, observem na nossa tela, né, que nós estamos diante de dois textos. E essa é uma questão considerada uma questão difícil, porque o aluno ele vai ter que ele vai se deparar, né, com várias linguagens diferentes. E ele vai ter que desenvolver habilidades e competências diferentes para essa resolução. Então, a primeira imagem, nós temos aqui dois textos. Observem que nós temos um texto de uma imagem de um autorretrato, que caracteriza a linguagem não verbal. E o segundo texto, um trecho de romance da Marguerite Duras, tá? De um romance chamado O Amante, onde nós temos a presença da linguagem verbal. Então, a primeira ideia é essa: linguagem não verbal através da imagem e a linguagem verbal através do trecho do romance. E a construção da questão se dá através da relação que existe entre os dois textos. Bom, então vamos fazer uma leitura rápida, né, de cada um deles para podermos começar a falar da questão da intertextualidade e da interdiscursividade. Aqui nós temos Francis Bacon, é o nome do autor, tá? Do artista. A obra chama-se Três Estudos para um Autorretrato. Francis Bacon é um artista britânico que viveu ali após sua produção depois das guerras, né? Principalmente da Segunda Guerra Mundial, e criou uma obra muito chocante, né? Chamou muita atenção da crítica artística daquele momento, e hoje, após a sua morte, é considerado um dos grandes nomes, né, da arte pós-moderna. Muito bem. Então, nós podemos observar três imagens em que são corpos, né, rostos humanos que estão aí desfigurados, que estão desfigurados da sua forma natural. Então, isso é uma característica da obra do Bacon, essa distorção, né, esse desfazimento dos corpos, esse desfazimento dos rostos. Ele procurava, de certa forma, dolorosamente transfigurar essas imagens, que era uma forma de chamar a atenção para a sua criatividade, né? Então, ele produziu não só essa imagem, né? Essa imagem que é a influência da fotografia, influência do surrealismo, mas ele é criador das imagens mais emblemáticas e chocantes que a humanidade vai ver em arte após a Segunda Guerra Mundial. Okay? E sempre essa ideia de rostos distorcidos, né? É um momento difícil que está sendo retratado da condição humana pelo artista. O texto 2, o trecho da Marguerite, diz o seguinte: tem um rosto lacerado por rugas secas e profundas, sulcos na pele. Não é um rosto desfeito, como acontece com as pessoas de traços delicados. O contorno é o mesmo, mas a matéria foi destruída. Tem um rosto destruído. Muito bem. Então, feita essa simples leitura da imagem e do fragmento, o que é que nós podemos perceber? Que há uma relação entre os textos, né? O texto 2 é como uma continuidade do texto 1. Então, significa dizer
que nós estamos diante aqui do que nós chamamos de intertextualidade, ok? Porque há uma relação entre eles e, portanto, a presença da intertextualidade. Quando é que isso acontece? Acontece quando um texto está inserido em outro. Tá? Quando um texto influencia a criação de outro texto. Então, isso é muito comum. Nós temos vários exemplos, um bem didático para nós entendermos. A Canção do Exílio de Gonçalves Dias, né, foi utilizado por vários nomes. Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, né? O Oswald de Andrade diz: Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Então, a base da criação do Oswald de Andrade foi a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, né? Então, há a base de um para a construção do outro. Então, nós temos aqui a presença da intertextualidade. É o que nós vemos, né, no rosto desfigurado da primeira imagem e esse rosto destruído no fragmento. Só que além disso, além de ser base da construção de um texto para o outro, marcando a intertextualidade, nós temos também um diálogo entre eles, uma conversa, né? Nós percebemos aqui a influência de um texto sobre o outro, então nós temos uma relação de ideias, de continuidade, né? É como se o texto 2 retomasse a ideia do texto 1 e desse continuidade a ele, né? Desse uma resposta a ele. Então, nesse caso, além da intertextualidade, há um discurso, há uma relação, há um diálogo. Então, nós temos uma interdiscursividade entre os textos. Então, observe que, quando eu disse que é uma questão difícil, a primeira análise a ser feita, né, é observar que nós temos duas formas de linguagens, a verbal e a não verbal. Depois, através da leitura da imagem de Bacon, né, que é uma figuração, né, uma arte figurativa, que existe um tipo de linguagem, e o texto escrito, a linguagem verbal, outro tipo de linguagem. Então isso vai construindo a minha compreensão sobre a questão. E a conclusão da existência, né? Tanto da influência de um texto sobre o outro, a intertextualidade, quanto o diálogo, a continuidade de um texto em outro, a interdiscursividade. Então, o aluno ele tem que, ao ler a questão, ter essa visão ampla, ter essa observação ampla para poder ir resolvê-la. Vamos à questão, vamos ler e compreender ainda mais a resolução. Bom, então vamos resolver a questão fazendo as observações das explicações anteriores. O enunciado diz o seguinte: na imagem e no texto do romance de Marguerite Duras, os dois autorretratos apontam para o modo de representação da subjetividade moderna na pintura e na literatura modernas. O rosto humano deforma-se, destrói-se ou fragmenta-se em razão de alguma coisa. Vamos lá. O texto da Marguerite, é bom lembrar que a Marguerite Duras, ela nasceu na Indochina, né? Que hoje é o Vietnã. Ela era filha de funcionários franceses. Então, esse romance, O Amante, ela vai escrever já aos 70 anos, disse que é uma biografia, né? Algo vivido por ela, muitas discussões sobre isso, e retrata um fato interessante, que a história de uma menina, né, branca, que se envolve, né, aos 15 anos e meio, como ela diz, com um oriental, um homem da região muito rico. A família perdeu tudo, né? E ela se envolve com esse homem
e tem um romance proibido, o amante, porque a tradição da região impede que ele case com ela, uma vez que o casamento depende do pai dele, né, que escolhe com quem ele vai casar. Então ela sabe que não vai casar com esse homem, então o que é que ela faz? Ela vive com ele, vive na prostituição, não é? Pela riqueza e vai ajudar a família exatamente com o dinheiro desse homem rico. E ela começa esse romance, ela abre o romance exatamente com a fala, né? Com essa fala. Tem um rosto lacerado por rugas, veja que é o tempo, né, que passou, que deixou essas marcas secas e profundas, sulcos na pele. Não é um rosto desfeito, como acontece com pessoas de traços delicados. O contorno é o mesmo, mas a matéria foi destruída. Tem um rosto destruído. Então, o início do romance. É uma história que virou filme, né? Aconselho que leiam ou assistam o filme. É muito interessante. E a questão, além do que nós já vimos sobre a intertextualidade e a discursividade, traz outras informações que o aluno deve conhecer. Olha o que diz novamente. Na imagem no texto do romance de Marguerite Duras, os dois autorretratos, né, a imagem dilacerada e a descrição do romance do rosto destruído, apontam para o modo de representação da subjetividade moderna. O que é isso? Né? A subjetividade moderna, esses estudos começam ali exatamente no pós-guerra, tá? Que é essa visão do artista, essa visão pessoal desse mundo, né? Que se autodestrói, quem somos, para onde vamos, que civilização é essa, né? Então é pessoal, é íntimo, essa visão particular de cada artista sobre esse mundo agressivo, sobre esse mundo violento. Então, sobre a perspectiva da subjetividade moderna, é que a pergunta nasce, né? E faz referência às artes, olha, na pintura e na literatura modernas. O rosto humano deforma-se, destrói-se ou fragmenta-se em razão. Aqui eles estão pedindo uma percepção do que está acontecendo na história, naquele momento. Tanto do ponto de vista positivo, o que é positivo nesse momento. É exatamente essa subjetividade moderna está relacionada ao momento em que foram feitas as traduções e a divulgação do pensamento da psicologia, né, da ciência, da psicanálise, após os estudos, a compreensão dos estudos de Freud, né, essa não preocupação somente com o mundo físico, com o corpo, mas também com a psique, né, com a mente humana, né? Aí aquele estudo complicado de Freud, aquela divisão que ele faz para entender, para conceber um estudo não mais somente do mundo físico, mas também da condição humana, da mente humana, tá? Então, aqui a pergunta, ela nos induz a pensar sobre essa subjetividade moderna ligada à ciência, à psicanálise, à psicologia, e também por que eles fazem obras com essa visão profundamente angustiante, triste, destrutiva do próprio corpo, né? Por que eles fazem isso? Olha, nós estamos aí no pós-guerra e as consequências do pós-guerra todo mundo já sabe, elas são catastróficas, elas são terríveis, né? Então nós estamos diante de imagens positivas, descobertas científicas para compreender o humano e ao mesmo tempo num momento de autodestruição, né? De autodestruição de valores, de conceitos, de ideologias e nascendo novas ao mesmo tempo. Muito bem, então a letra A, vamos ver o que diz. Da adesão à estética do grotesco, herdada do romantismo europeu, que trouxe novas possibilidades de representação. Tá? Os textos estão falando daquelas imagens
angustiantes, tristes do romantismo? Não, nós estamos falando de um mundo que já ultrapassou a modernidade. O romantismo já ficou para trás há muito tempo, então as imagens noturnas, né, fantasmagóricas do romantismo não têm influência nenhuma sobre o que está sendo pedido aqui. A letra B, das catástrofes que assolaram o século XX e da descoberta de uma realidade psíquica pela psicanálise. Veja que a letra B é muito próximo daquilo que a gente está discutindo. Vamos à letra C, da opção em demonstrarem oposição aos limites estéticos da revolução permanente trazida pela arte moderna. A arte moderna, como sabemos, não há limites. Logo, a letra C também não cabe. Letra D, do posicionamento do artista do século XX contra a negação do passado, que se torna prática dominante na sociedade burguesa. Não há negação do passado, não há preocupação com isso. Os primeiros modernistas tiveram esse papel, né, de combate às tradições, mas não é o caso dos textos que nós estamos lendo. Letra E, da intenção de garantir uma forma de criar obras de arte independentes da matéria presentes em sua história pessoal, garantir a criação de artes independentes? É disso que o texto está falando? Não. O enunciado, ele fala das imagens, fala do texto, fala do autorretrato, né, de Bacon, e a letra B, dê uma olhada, parece ser aquela que mais se aproxima do que as duas leituras apresentaram, né? Então, das catástrofes que assolaram o século XX, as guerras, as duas grandes guerras, e da descoberta de uma realidade psíquica pela psicanálise. Então, as imagens autodestruídas, né, dos dois textos, e ao mesmo tempo essa reflexão, essa percepção, né, essa subjetividade moderna presente, né, no discurso que se entrelaça dos dois textos. Então, é uma questão que não é muito simples, leu, resolveu, né? Requer uma habilidade maior, uma competência de compreensão das linguagens, né? Da linguagem das artes, da linguagem verbal, não verbal, né? Da compreensão do discurso, da relação do texto como discurso, da interrelação dos textos, ou seja, da intertextualidade. E a prova do Enem todos os anos, né, trazem questões como essas. Então vamos ficar atentos, leiam. A leitura é sempre uma forma de descoberta importante para que a gente faça uma boa prova. Um abraço e até a próxima.